Você vai ver fala desses dois pastores, falas completamente absurdas, e são homens que são, como é que eu posso dizer, homens que estão na frente de pessoas, instruindo pessoas, homens completamente desprovidos do senso de compaixão e de informação, para falar absurdos como esse, de que o transtorno do aspecto autista seja algo maligno ou diabólico e assim por diante. Eu falo isso porque, conversando agora esses dias com a minha esposa, a gente lembrou de casos aqui dentro da minha casa, religiosos de uma igreja que nós frequentávamos, quando vieram em nossa casa, e naquela época a gente bem leigo, não, sabe, a gente, muita barbaridade às vezes acontece na nossa frente, a gente não enxerga, a gente só vai enxergar depois. Mas como que eu queria voltar no tempo, rapaz, para poder dar uma resposta boa. Vieram aqui em casa e o nosso filho é autista, e o autista tem dificuldades, né, para dormir, agitado, correr para lá, para cá, e na época vieram fazer uma oração porque era um espírito no nosso filho. Você está entendendo, gente? Isso está no meio da sociedade. Isso tudo é falta de informação e, às vezes também, o fanatismo religioso pode criar muita gente preconceituosa e intolerantes. E eu vou trazer a fala desses dois pastores e eu não vou poupar, né, nada do que eu tiver que falar, porque eu estou indignado. Já fazem dias que eu falei, eu tenho que fazer uma live, porque senão eu não vou ficar bem, eu preciso descarregar isso que está em mim. Não, eu vou até voltar, sabe por que uma criança nasce especial, ou autista? Olha aí. Vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. Ele está dizendo que o autismo é o diabo que está entrando no ventre dessas mães. E de que tipo de mãe? As mães que não sabem lidar com o mundo espiritual. Pronto, agora desgramou de vez porque colocou a culpa na mãe e no pai. Sabe por que seu filho é autista? Segundo esse pastor aqui, é porque a culpa é tua, você não soube lidar com o campo espiritual. Gente, olha que absurdo, gente. Você tem que entender que atrás de cada frase, né, existe ali o conceito que o camarada quer passar. Essa fala, ele está querendo passar o conceito de que o autismo, e ele fala com autoridade, eu vou colocar as minhas palavras, é culpa tua, porque você não soube lidar com o campo espiritual. Teu filho está sofrendo agora? Hoje, de cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. Ai, meu Deus do céu, o diabo está visitando as grávidas no ventre. Em outras palavras, o diabo está colocando o autismo nas crianças desde o ventre da mãe dela. Esse camarada deveria ser, o processo deveria pedir para arrancar tudo o que esse homem fala na internet ou qualquer outro lugar, o livro, qualquer coisa, deveria ser removido, porque é óbvio que tudo que esse homem fala vai trazer transtorno para a vida das pessoas. Ó, vamos ouvir o restante. Não, tem mais uma parte que ele tá falando aqui que eu preciso comentar. Cientificamente, qual que é a origem? Mas a origem tá ligada a algumas coisas. Aí ele aponta. Aqui ele deixa uma... Ele deixou uma deixa aqui dizendo, mas está ligado a algumas coisas. O que ele quer dizer? Eu vou trazer agora as informações
ao que está ligado. Olha, aí você pensa que não dava para piorar, se parasse aqui já era um absurdo, mas esse homem conseguiu descer a ladeira correndo, despirocado lá para baixo, ó. Ele conseguiu piorar. Na verdade, é o resultado de algum pecado grave que algum descendente seu cometeu. Ou seja, até a 4ª geração. Você tá vendo a linha que esse homem tá indo? Presta atenção. Toda pessoa que tem autista na sua casa tá ligada a um mal geracional. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Quer dizer então que eu sou um pecador? Não é isso que eu tô falando. Mas a questão é que alguém da geração, por parte de pai ou de mãe, olha só, 4 gerações de paternidade, 4 gerações de maternidade. Alguém aqui abriu uma porta. Às vezes abrir uma porta é cometer um pecado. Ou seja, ele está acusando que o autismo é resultado do que algo que alguém fez. Que alguém fez. Esse homem está fazendo o que com isso? Ele está lançando a culpa nos pais. De alguma forma, esses pais têm algum tipo de responsabilidade nisso. E aí ele está atrelando isso a algo espiritual. Já não é mais científico, meu querido. Não, agora o problema do autismo é espiritual. Ai, gente do céu. É isso, então a gente vai desprezar tudo que a ciência falou. Nós vamos desprezar agora tudo que a medicina fala, os tratamentos terapêuticos, e vamos acreditar na doideira que dá na cabeça de um pastor. É como se ele estivesse dizendo isso aqui. Eu vou pôr com as minhas palavras, ó. Sabe esse problema que você tem com seu filho, coitado, que sai correndo pra lá e pra cá e não consegue aprender? Sabe o seu filho que ele é um autista não verbal, ele não fala? Pois é, rapaz. Isso aí vem lá de Ogum, sabe? É Ogum, Ares e São Jorge. Vem lá daquele meio, daquela coisa toda. Aí o evangélico vê, né, que tem matriz, religiões que cultuam esses tipos de entidade, já vai achar que aquele povo tá contra a gente. Gente, o que esse homem conseguiu fazer, ele parece que, sabe, ele fez um esforço tremendo para causar o maior dano possível no meio da comunidade autista. Agora, quando um camarada começa a disseminar maluquices como essa, que podem afetar a vida de pessoas e principalmente de crianças, porque pode acontecer tanta coisa, gente. Pode ser que um outro pai fanático acredite num doido varrido desse aí e deixa de procurar o tratamento médico do seu filho. Às vezes tá até fazendo um tratamento, abandona o tratamento e vai procurar o pastor. Vai lá procurar o tal do pastor lá, porque ele deve ter alguma solução para isso. Olha os livros desse sujeito. 4. Interpretando sonhos com Moteu. Ou seja, ele está dizendo, ele escreveu um livro para interpretar os sonhos que você tem em Moteu. Entendeu? Isso é coisa, gente. Olha o outro aqui, o 5. Interpretando sonhos com a mastur.ba.são. Você está entendendo? Olha o nível. Me perdoa, eu tenho que falar isso aqui porque isso faz parte do perfil dessa pessoa. Eu tenho que citar essas obras que esse camarada tem aqui para que você tenha pelo menos uma ideia de que tipo de pessoa a gente está falando, qual é o perfil do sujeito. E esses camaradas se escondem muito bem no meio da sociedade, atrás de um título de pastor, atrás de um título de cristão, com uma carinha muito bem feitinha, né? Barbinha feitinha, carinha falando as palavras. Ele fala o nome de Deus o tempo inteiro, Jesus, amor e paz, e carregado de más informações.